Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 578. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Pedro Amaro. Salve, Rafael. O tema hoje é bom e aviso logo, a gente não entendeu a frase do Hitchcock. Polêmica, né? Tamo bem de polêmica já? Pois é. Tem gente que nem conhece a frase, então você vai ter que depois elucidar-nos quando a gente começar aqui, né, o papo, daí você já explica certinho, hein? Temos aqui também a estreia de Mari Dertoni. Olá, muito boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Obrigada, Rafael, pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado, Mari. Mari, você gosta de um bom suspense? Adoro suspense, terror. É mesmo? Isso, né? Sobre essa confusão que a galera faz aí com terror, suspense. Exatamente. Vamos falar sobre isso. E temos a volta do querido Cauê Petito. Salve, pessoal. Boa noite, Mari. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rafa. E obrigado pelo convite aqui. E vamos falar sobre umas paradas legais. O Cauê, pra quem não sabe, ele se tornou ao longo do tempo, ele foi ganhando essa posição dentro do Cinemação como o especialista em terror nosso. Eu sou, acho que como todo mundo tá aqui também, sou um grande fã e amante de terror, suspense e que frequentemente se misturam, que acho que é um pouco do que a gente já vai falar. Tô puxando a pauta do Rafa aqui. É isso aí. Bom, pessoal, olha só, hoje nós estamos aqui para justamente provocar essa reflexão sobre um dos gêneros mais instigantes do cinema, o suspense e a sua relação com o terror. Será que existe uma relação, né, entre os dois gêneros? Muitas vezes esses dois estilos eles são confundidos, né? Mas será que eles realmente se equivalem? O que distingue, né, um filme de suspense de um filme de terror? Vamos falar sobre o gênero, vamos trazer exemplo, vamos conversar também, né, sobre como que o suspense e o terror usam técnicas, né, diferentes ali para impactar a audiência de maneiras distintas, e vamos bater um papo sobre tudo isso daqui a pouco no segundo ato desse podcast. Vamos lá. Então, pra gente começar a nossa discussão, eu queria começar perguntando justamente para vocês, assim, como que vocês definiriam a diferença entre suspense e terror em um filme, e ao mesmo tempo, que elementos que vocês acham que tornam um gênero diferente do outro? Certamente eu não defino como Hitchcock definiu. Tá. Bom, vamos começar por aí, Pedrão. Eu nunca vi muito sentido nisso. E, claro. Pedro Hitchcock aí, agora eu quero saber. É porque, se você for ver críticas, livros, vídeos, muitas pessoas tendem sempre a citar a entrevista que o Hitchcock fez com o Truffaut. O Truffaut pergunta sobre ele o que é suspense, e ele dá a famosa explicação da cena da bomba de uma mesa. É verdade. O que isso quer dizer? Tem dois personagens conversando em cima de uma mesa e uma bomba explode, você tem uma cena de surpresa. Isso não é suspense, a bomba explodiu. Tem uma cena maravilhosa do Filhos da Esperança, do Cuarón, que é mais ou menos isso. Tem uma explosão do nada e que, sem fazer julgamento de valor, é uma cena de surpresa. Agora, se os dois personagens estão na mesma mesa conversando, no mesmo lugar, e a câmera desce em algum momento e você vê que tem uma bomba lá, sem um contador de tempo, apenas uma bomba, você tem uma cena de suspense, porque você sabe que aquilo vai explodir em algum momento, e isso gera uma tensão e eles precisam... Você sente que os personagens estão em perigo, né? Você dá uma informação pro público, os personagens não têm. Talvez hoje a cena mais clássica que a gente tem sobre isso é no Bastardos Inglórios. É a cena que o Hans Landa vai interrogar o fazendeiro e tem gente escondida, né? Uma aula de suspense. Só que isso é uma aula de cena de suspense. Isso não explica necessariamente um filme de suspense, tá? E aí, eu acho que a galera interpreta um pouco errado o que Hitchcock quer dizer ou usa isso como um exemplo ruim. Isso, pra mim, é uma cena de suspense. Filme de suspense, eles não são, talvez, só explicados dessa forma. E dependendo do que você quer trabalhar, não faz o mínimo sentido usar essa explicação. Acho que o terror, eu não sei se você quer que alguém comente de terror, eu não vou comentar porque eu acho que, enfim, se explica por si só. Mas o suspense eu tento definir, e é bom antes de eu falar que existem várias definições,
depende do autor que você usa, depende até do país onde você tá, porque eles buscam definições diferentes, mas eu vejo como suspense uma tensão estabelecida, seja de mistério, seja de complexidade na história, que em algum momento vai se manifestar, vai crescer, vai passar pelos personagens. Ou seja, pode ser um assassinato para ser resolvido, pode ser um grande mistério no filme que precisa ser resolvido, pode ser um namorado que vai encontrar o pai da namorada e ele precisa causar uma boa impressão. Então, você tem vários exemplozinhos que vão poder justificar um filme de suspense. Não necessariamente um filme de suspense, é um filme de assassinato. Não necessariamente um filme de suspense é um filme de mistério. Eu digo isso porque eu vejo que... acho que os americanos têm mais disso. Os americanos, eu já vi gente separando suspense de thriller, tá? Embora eu acho que aqui na prática parece às vezes a mesma coisa. Dependendo do que você fale, do que você lê listas, eles vão dizer que é a mesma coisa, tá? Porque é como o que o Pedro falou mesmo, e toda essa, né, sem querer cortar a linha de raciocínio do Pedro, mas só rapidinho, que muitas vezes eles associam com ou atribuem características de tipo, um crime, um assassinato, mas é que nem o Pedro falou, não necessariamente você precisa ter esse tipo de coisa. Um cara indo conhecer o pai da namorada que ele quer pedir em casamento pode ser uma situação de suspense. O filme pode tornar isso uma situação de suspense, né? Não sei se tem algum... muitas vezes o pessoal associa isso, talvez os norte-americanos, talvez, não sei, mas com o gênero literário, e aí, né, tem toda uma grande confusão, mas enfim. Mas eu acho que foi até bom essa puxada que o Pedro deu pro lance do thriller, porque eu acho que talvez o thriller ele tenha um pouquinho mais da parte de excitação, adrenalina, uma coisa de ação, né, meio ali junto. Literalmente é uma escala. Que em algum momento vai culminar numa catarse, uma tensão. Para mim, o exemplo são os primeiros filmes do Christopher Nolan. Sempre tem essa questão do thriller que vai escalando, né? Então, eu vejo o thriller, se a gente for fazer essa separação, o thriller ele é muito mais munido de regido de regras, que é mais difícil de você burlar. O suspense ele já consegue ser um pouco mais rico, sabe? De você conseguir trabalhar talvez mais metáforas, mais subtexto, enfim. Eu vejo que o thriller, mais uma vez, partindo do pressuposto que a pessoa que está ouvindo vai fazer essa diferenciação, o thriller ele é mais contido, né? Ele precisa obedecer essa regra de escala de tensão que vai aumentando. Um grande exemplo disso, que eu acho um thriller absurdo de bom, é o Take Radio, do Ridley Scott. Que é um filme que não tem mistério, não tem assassinato, não tem nada, mas é um apresentador de rádio que é o tempo que vai se envolvendo numa tensão, vai ficando mais tenso um filme, até chegar no ponto que as pessoas que vão ligando pro rádio para participar começam a brigar com ele. Cara, é uma verdadeira aula de tensão gradativa, sabe? Eu acho que é por aí mesmo. Quando a gente para pensar nessa definição, aqui a gente até incluiu o thriller. Eu acho que é uma boa forma de incluir, porque realmente pode gerar, às vezes, essa dúvida, né? Pra quem tá ali pensando no que assistir e tal. Hoje eu quero um thriller e tal. Mas, de uma certa forma, esses gêneros, eles meio que se sobrepõem um pouquinho também, né? Um acaba encostando e trazendo um pouquinho do outro para dentro dele, né? Sim, principalmente o thriller, ele mescla muito com o suspense. E o suspense trabalha com a dúvida, né? Com o mistério, nem sempre com o mistério, mas muito com a dúvida e com o não dito, não mostrado, uma coisa que vai escalando aos poucos. O thriller faz isso também. Eu acho que o terror, ele é mais gráfico. Eu acho que o terror, você já sabe mais o que vai acontecer, já sente o medo. E o suspense, ele te deixa mais devagar ali na construção da narrativa, de um modo menos visual e menos frontal, né, do que o terror. A Mari foi perfeita, usou a palavra dúvida. Caraca, Mari, de verdade, a palavra que eu tava querendo trazer para poder definir o suspense. Acho que a melhor forma visual de entender esse suspense é a dúvida. Porque aí você pode tanto ser um assassinato, pode ser tanto ser um mistério, pode ser tanto você querendo passar numa prova que você não sabe se vai passar, pode ser querendo conhecer seu namorado, o pai do namorado, o pai da namorada. É uma questão da dúvida, né? É isso, tem essa questão que a gente está conversando, de se diferenciar do thriller, lembrando que dependendo do autor que você lê, dependendo de quem você lê, eles não fazem essa diferenciação e tá tudo bem, tá? De repente a gente pode até falar rapidamente dessa questão de gênero, porque, enfim, às vezes não importa tanto a gente fazer essa divisão de gênero,
Mas existem pessoas que vão fazer essa divisão, existem pessoas que não vão fazer de gênero, de suspense e thriller. Comparar com terror, aí sim, são coisas bem diferentes mesmo. E dentro do próprio, existe, sei lá, o pessoal fala, não, mas isso é horror, isso é terror, assim, sabe? Eu não vou tão longe, assim, sabe, em relação à divisão deles em si. Acho que até já aconteceu, já vi o pessoal falar várias vezes, não, mas, sei lá, Corra não é terror, é horror, sabe? E aí, enfim, não acho que é... Caraca. Então. Vai ficando cada vez mais difícil, é thriller, suspense, horror, terror, caramba. Sim. E é importante lembrar que quase todo filme de terror é um filme de suspense também. Uhum. Agora, nem todo filme de suspense é um filme de terror. Na verdade, você vai encontrar muito pouco filmes que se propõem ao suspense que sejam um terror. Uhum. Sim. Embora eu já ouvi gente falar que Crepúsculo dos Deuses é terror. Caralho. Nossa. Caralho. Não, mas mesmo que o Pedro puxou no começo da descrição do Hitchcock em relação à bomba, muitas vezes o terror é a catarse do suspense, né? É muito utilizado isso, né? O suspense, ele desemboca na construção de cenas isoladas, às vezes. Você tem que ter um tanto de suspense em alguns tipos de filmes, sei lá, vamos citar um slasher, mesmo que, ainda que parte desse suspense seja meio que um acordo entre a audiência e o diretor do que vai inevitavelmente chegar, né? Que seria a explosão de terror. Uhum. Mas é isso, muitas vezes eles estão muito ligados, assim. Por exemplo, o Pânico, que é um slasher super conhecido, ele também é um suspense, porque ele tem um mistério ali que carrega o filme todo, né? Quem é? E é curioso que o suspense no Pânico já vem numa chave da nossa consciência do gênero, então o suspense é mais como ele vai desarmar nossas expectativas e onde, sabe? Então aí vai tendo essas outras camadas, assim, acaba sendo até meio metatextual, né, no Pânico e tal, o lance do suspense. Agora, Cauê, você trouxe essa ideia do horror. Como é que você faria essa distinção? Por que você falou, por exemplo, que Corra é horror e não é terror, por exemplo? Sim, eu não de fato acredito nisso. Foi algo que falaram, assim, que eu já vi muita gente falar. Foi mais um exemplo mesmo. Mas até a definição, assim, eu acho meio confuso, que o terror, às vezes o pessoal associa quase a... Se você vê a definição, assim, no cinema, né? Muitas vezes tem muita gente que define como mais a atmosfera e o pavor, enquanto o horror seria uma explosão mais gráfica, às vezes de violência, sabe? Entendi. Mas até, sei lá... Posso ler como tá Corra no IMDb? As características. Como? Mas aí ele tá tipo em inglês, vai tá tipo horror. Mystery. Mystery. Horror. Thriller. Suspense mystery. Sim. Supernatural horror. Tá? Supernatural. Caraca. Mas você falou, eu concordo, eu também já tinha lido sobre isso, que o horror, ele é mais aquela explosão de violência na nossa cara, assim, né, na tela. Você vendo a ação acontecendo e tal. E o terror, ele não, já vai daquela construção do medo. Também tem um pouco ali, que o suspense também carrega isso quando tá dentro do terror, né? Mas o terror, ele vai mais por essas vias menos explícitas. Embora ele ainda seja, assim, é uma linha muito tênue, né? Muito. Sim. Eu caracterizo, eu falo, não, filme de terror. É um filme de terror, gente. Mas, de novo, não quero estar também... errado, o Stephen King faz essa divisão que a Mari comenta. Se eu não estiver enganado, eu não lembro, agora vou ser sincero, eu não lembro qual é o terceiro tópico que ele faz, mas se eu não me engano ele divide o terror, né, em si em 3 tópicos. Terror, horror e teria mais um que eu não tô lembrando, tá? Mas certamente vai ter algum ouvinte que vai lembrar e vai comentar aqui. Tem uma outra coisa que eu acho que é o que me chama a atenção, principalmente quando a gente para pensar justamente em suspense e terror e tal, que eu acho fascinante, assim, perceber como que eles têm raízes profundas na história do cinema, né? E como eles foram moldados por contextos sociais, culturais e tecnológicos, né? Então, se a gente for parar para pensar lá atrás, na era do cinema mudo e tal, a gente tem
durante essa era, o terror ele ganha destaque quando a gente vai ver tipo Nosferatu, né, de 1922, ou o próprio Gabinete do Dr. Caligari de 1920, né, que são obras que elas acabam explorando muito desse sobrenatural e que refletiam também um certo medo social. A gente até falou isso aqui quando a gente fez o episódio sobre o expressionismo alemão, e eu acho isso muito interessante, assim. Vocês acham que esse gênero, o gênero de suspense, ele tem uma característica muito própria, assim, de coletar esses medos humanos e explorar eles de uma forma muito mais visual e tal? Qual que é a função do suspense para vocês, assim? Sim, concordo contigo. Eu não sei do Cauê, mas eu acho que a Mari também gosta desse subgênero, dessa subclassificação, que é o suspense erótico. Para mim, sim, ele consegue exemplificar tudo o que a gente, enquanto sociedade, tenta retratar ou tenta esconder às vezes, né, também, porque são filmes que buscam às vezes relações, construir personagens que são bem dúbios e conseguem errar, conseguem ser extremamente burros às vezes, porque se envolveu com uma pessoa que tá a fim de levar pra cama, né? Sim, sim. E o que é engraçado, é curioso, porque são filmes que às vezes tem um mistério, às vezes tem uma questão a ser resolvida, em alguns momentos vai ser muito importante, em alguns momentos não, só que a tensão sexual, às vezes, em alguns momentos ela vai ser até mais importante ou uma força motriz dentro daquela narrativa. Vídeos filmes do Brian De Palma, né? Sim, exato. Sim. Pra mim, o Mount Rushmore disso é, tipo, Paul Verhoeven, Brian De Palma, assim, pô. Tem uma explosão enorme desses filmes, anos 70, anos 80. E conscientemente, e por coincidência, é um momento onde a censura cada vez mais vai abaixando. Ou seja, o cinema sempre quis trabalhar com a sexualidade, com sexo, dentro da tela, só que sempre foi muito complexo isso, né? Na Europa você tinha um pouco mais de liberdade, mas aqui os americanos não tinham tanto. Só que sempre se buscou formas de burlar isso. Conforme a sociedade vai avançando e vai aceitando ver certas coisas na tela, eles vão se aproveitando, os realizadores vão se aproveitando para poder trabalhar isso. E o que eu acho interessante porque expõe exatamente essa questão do tabu, né? Essa questão do desejo. Pra mim, um dos maiores exemplos disso é o De Olhos Bem Fechados, né, do Kubrick. Sim. Que é um cara que o tempo todo tá tentando ele não se entregar ao seu desejo carnal, né? E o mesmo... A gente pensa, tipo, em De Palma, Verhoeven, e obviamente, como todo mundo fala, né, o Hitchcock, o mestre do suspense, mas essa questão erótica, pra mim, isso tá presente, em muitos filmes dele, no Vértigo, mas o Vestígio Diabólico, você tem um subtexto erótico, homoerótico, assim, que eu acho muito foda, assim. Que surreal, que pra época todo mundo sabia. O que eu vi, já vi material histórico, já vi de documento histórico que era claro que todo mundo sabia que eles eram um casal ali. Mas, mas hoje em dia teria um mimimi, teria um choro danado, né? Iam falar que a coisa é de esquerdismo. Mas na época todo mundo sabia. Você gosta desse subgênero, Mari? E se você acha que de repente o suspense ele tem esse viés mesmo, né, de ser um caminho questionador, né, de alguma forma dentro desse ambiente cinematográfico e humano também, né? Eu acho que todo gênero acaba sendo, né? Eu acho que o suspense também cumpre esse papel. O subgênero erótico foi o Pedro que introduziu aqui nesse podcast, né? Que a gente estava falando. Eu acho engraçado que ele falou suspense erótico, mas também a gente tem o thriller erótico, né? E aí já envolve mais crime, mas ele também é lido como suspense, né? Me lembrou muito um filme que eu gosto muito chamado Body Hit. Não sei se vocês já assistiram. Mari, assisti no final de semana. Sério? Juro pra vocês. Se for ver meu Letterboxd, tá lá. E ele é um suspense erótico pra mim, né? Ele não é um thriller erótico. Ele é aquele filme que carrega o mistério, carrega o erotismo mesmo na tela o tempo todo, sem ninguém morrer, sem ninguém assassinado, sem nada. Eu acho que dá pra atrelar o suspense. Em exemplo disso que você tá falando, Mari, por exemplo, Instinto Selvagem, do Verhoeven, ele seria um thriller erótico, então? Instinto Selvagem seria um thriller erótico. Eu acho que eu veria como um thriller também. Tem
essa escalada mesmo, né? E também pelo lance investigativo e policial, né? Essa coisa. Eu acredito que cai também. É muito doido, né? Como essas coisas elas vão meio que se sobrepondo, assim, né? Se intercalando, assim, realmente. Porque quando a gente conversa, né? E você vai tentando entender esses gêneros, você vai entendendo que, inclusive, o mesmo diretor ou roteirista e tal, ele consegue transitar bem pelos dois gêneros, né? Tanto o thriller quanto o terror, o horror e tal. Acho que é um gênero que meio que acaba abarcando. A gente já falou aqui, mas, por exemplo, Almodóvar, por exemplo, é um que também conversa muito, né, também com suspense, por exemplo. Né? Sim, e a gente não enxerga o Almodóvar como um grande realizador de suspense. E mais uma vez, não estou fazendo julgamento de valor, mas os filmes dele foram por outro caminho, embora que quando ele construiu o filme de suspense, ele fez com um brilhantismo enorme, né? Uhum. Então, só abrir uma aspas aqui, Rafael, eu pesquisei aqui para achar a última palavra que o Stephen King falou, e tá certo, são 3 tipos de terror que ele separa. Eu falei do horror, falei do terror, e o terceiro é o gore. Que o gore é aquele que visualmente você vê as vísceras, você vê a parte interna do corpo toda saindo, sabe? Tripas, enfim. É o gore, aquele que é o nojento, sabe? Que faz você virar o rostinho pro lado. Sim. Então, você tem essa divisão. É curioso, né, que falou do Almodóvar e do suspense. E aí, na hora, sei lá, por algum motivo eu me lembrei do Woody Allen com Match Point, assim, sabe? Sendo que imaginário, sabe? E aí, é o tipo de coisa que a gente não pensa, assim, quando a gente vê. Pensa. E aí, às vezes eu penso nisso também com os filmes dos Coen, que é, sei lá, às vezes é a mesma dinâmica de comédia de erros que eles sempre fazem, só que, sei lá, Onde os Fracos Não Têm Vida é tipo um puta thriller, assim, ou seria suspense, o que vocês caracterizariam, assim? Mas eu gosto quando esses diretores, às vezes, de algum tipo de comédia, eles vão e fazem, tipo, isso, né, o Woody Allen com Match Point, ou os irmãos Coen com o Onde os Fracos Não Têm Base e outros filmes, assim, sabe? Todo diretor tem um suspense, eu acho que é um gênero muito versátil, né? Tipo, sei lá, o David Lynch, Veludo Azul, dá pra considerar suspense? Eu acho que... E aí encaixa no que eu ia dizer. E sim, cara, eu vejo o Onde os Fracos Não Têm Vez como um thriller também. Mas, mais uma vez, embora, né, thriller e suspense muitas vezes não se separem. Vou fazer esse apontamento só porque pode aparecer algum chato dizer: então, eu aprendi que é a mesma coisa, não sei o quê. Sim, tudo bem. Se aprendeu, guarda no seu coração que é a mesma coisa, tá tudo bem, tá? Eu acredito que o suspense, assim como o terror, é um dos gêneros mais ricos que a gente possui. Não estou dizendo que está talvez no mesmo patamar do que o terror, porque eu acho que o terror ele consegue dialogar um pouco mais forte com metáforas e até com uma questão experimental de uma forma muito mais próxima do que o suspense conseguiria. Embora, se eu tivesse que dar um chute pro gol, depois do horror, o que mais se experimentou para se alcançar essa linha dentro de algo experimental ou de algo mais metafórico, eu acredito que tá no suspense. Talvez, se não for o suspense, pode ser a comédia, não sei. Acredito que não é o drama, e de forma nenhuma são os filmes de ação, né? Seria uma obra de ação. Sei lá, de repente a ficção científica, talvez a gente possa colocar também. Mas o suspense ele também é muito rico, né? Você pode ser um suspense de assassinato, o clássico nos moldes de Hitchcock, que eu estou para escrever também um filme sobre isso. Olha lá. Olha aí. É um dos projetos, cara. Se tudo der certo, vai sair também. Você pode fazer um suspense que dialogue muito com o terror, no caso de assassinato mesmo, né? Muita gente coloca alguns filmes por exemplo, Silêncio dos Inocentes. Tem gente que coloca esse filme como terror. Pra mim é um clássico thriller, suspense, mas que se aproxima um pouquinho do terror. Sim. E que às vezes é frequentemente colocado no mesmo balaio, assim, que tipo slashers e tal, mas por causa do visual icônico, do visual já cimentado na cultura popular do Hannibal Lecter, né? Tem também um suspense erótico que se aproxima mais dessa questão erótica. Você pode fazer suspense muito mais com essas metáforas, com questões internas do personagem, como seria o que o David Lynch faz. O David Lynch ele flerta muito com suspense, com terror também. Então é um gênero assim muito rico, e parando para pensar, eu acho que ele não tem tanto respeito quanto a gente acha que tem. Se comparar com o terror, obviamente acredito que o suspense ele é visto de uma forma menos preconceituosa.
né? Seja em festivais, em cerimônias, tal. Mas, se for parar pra pensar, cara, o terror é muito mais antigo que o suspense, né? Os americanos, eles meio que se fundaram nos quatro gêneros, se você parar pra pensar. Que é o drama, o faroeste, a comédia e o quarto seria o terror, não é o suspense. Então, eu acho isso, que o suspense ainda damos pouco valor pela potência que o suspense pode criar. O suspense é mais palatável, assim, no geral, né? Ele entra em categorias do Oscar, ele entra em coisas em meios que o terror não entra, por exemplo, né? Sim. E mesmo com a vitória... Ele não estaria naquilo, né, Mari? A sua mãe, a nossa mãe pode assistir. Né? Ela não vai ter que ir lá, não vou dormir com pesadelo. Não, dá pra... Sim, e é por isso que a gente tem que colocar terror e tal no mesmo balaio que o suspense, porque a gente quer que esse pessoal veja filmes de terror. Então, sabe, a gente aproveita e traumatiza eles um pouco no processo. Não, mas o Silêncio dos Inocentes, mesmo quando o Silêncio dos Inocentes ganhou o Oscar e tal, tipo, ainda era todo esse estigma, né, pessoal? Nossa, um filme, sabe? Um filme do tipo ganhando, nossa, que, sabe? Tem uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente para pensar na questão do terror, do horror, do suspense e tal. Essa questão do preconceito, eu acho que é uma coisa que vale a pena da gente ficar de olho nisso, assim, de uma forma geral, porque realmente é difícil, né, quebrar, inclusive, essas barreiras, né, inclusive quando a pessoa se faz ali, se faz dentro dessa categoria, muitas vezes ela tem dificuldade justamente de transitar em outros gêneros, e ainda tem essa questão das premiações, que muitas vezes, como a Mari falou, assim, é mais palatável você fazer um suspense e não classificar como um terror, um gore e tal. E é interessante, porque se a gente for parar pra pensar, tipo, o horror lá na década de 60, 70 ali e tal, foi quando a gente teve um crescimento realmente, né, desse terror explícito, assim, porque daí a gente vai ter essa coisa mais visceral, né, a gente vai ter o Exorcista, que é de 73, Halloween de 78, e que traz uma ênfase maior justamente nesse susto físico, na violência gráfica mesmo e tal. Sim. E ao mesmo tempo a gente vai abordar também, ainda aborda essas questões sociais que o terror e o suspense muitas vezes carregam com eles, né? O questionamento, a exploração de uma forma mais gráfica, mais horripilante e tal, de questões sociais mesmo. Então ele coloca em extremos essas situações assim que colocam o público justamente para pensar. Tem gente que fica horrorizada justamente com essa coisa mais visceral, ou mesmo com, putz, eu não gosto do suspense porque o suspense me deixa tenso o tempo todo e tal. E é justamente essas provocações que o diretor, né, o roteirista e tal estão fazendo para levar para que o público fique nesse tempo de tensão mesmo. Ele quer te levar num lugar que geralmente é pouco explorado por você, espectador, né? Sim. E os anos 70 e é por isso que eu tô obcecado por suspense, cara. Eu sou literalmente obcecado. É o que eu mais quero fazer, né, como realizador. E é o que eu mais procuro assistir. Todo final de semana eu tenho que assistir um suspense. Se eu não assistir, eu não sou uma pessoa feliz. Eu não vou mandar mensagem pro Rafael numa segunda-feira. Eu preciso assistir, porque, cara, eu sou obcecado por esse gênero. Eu acho que ele consegue mexer e indagar as nossas questões de uma forma muito, muito completa e muito clara, sabe? É claro, qualquer história que quando você gosta, você vai querer ir até o final. Mas é muito engraçado, e eu faço sempre um experimento. Quando eu conheço uma pessoa, só não funcionou com um colega meu, aquele que eu sempre cito aqui, que é um cinéfilo de filmes de carro. Ele só gosta de filme de carro. Sim. Ele sempre, quando eu passo filme pra ele, ele perguntava, mas tem cena de carro? Tem perseguição? Se não tem, ele não vê. Mas muito engraçado, eu passei com um amigo, ele tava querendo ver mais filmes e tal, aí ele falou, cara, me passam desses filmes velhos. Ele chamava de filme velho, né? Sim. Aí eu falei, cara, vou te dar um aqui, me diz o que você achou. Passei pra ele de Esquema pra Matar. Aí ele só viu a primeira hora do filme, porque faltou luz e tal, não conseguiu ver. No dia seguinte eu encontro ele, e aí eu perguntei, e aí, conseguiu ver? Ele, cara, não consegui, faltou luz, mas maluco, eu tava obcecado pelo filme, eu queria saber como aquela história ia se desenrolar. Cara, é muito gostoso você ouvir isso,
sabe? É muito... Não sei quem falou isso foi o Pablo, mas é como se você revesse o filme, sabe? Quando você vê, claro, isso se estende pra qualquer experiência, né? Sim. Quando uma pessoa gosta e ela fala bem de algo que você já viu. Mas é muito engraçado que a pessoa, ela no suspense, eu sinto que ela sempre coloca as mesmas palavras que você sentiu. E, cara, eu fiquei tenso com aquilo, eu queria saber e tal, não piscava os olhos. Então, é esse o poder, sabe? Eu acho que é esse poder que o cinema tem, que a narrativa pode ter, que os filmes podem ter. Eu acho que o suspense ele é um dos gêneros mais instigantes nesse sentido, de continuar vendo, de ai meu Deus, o que vai acontecer? Porque ele tá trabalhando com, como a gente falou lá no começo, com a dúvida e com o mistério. Então, ele vai carregando o espectador. Quando ele é um bom filme, ele vai prender de jeito, vai ficar fica na nossa memória, né? Você mandou muito bem, Mário. Essa questão realmente, cara, da dúvida. A gente podia fazer um grande acordo nacional, porque acho que ajuda a explicar muito, sabe? Quando a gente usa essa questão da dúvida para definir o suspense. É interessante, né? Porque essa questão da dúvida é uma coisa que realmente deixa... Ele meio que entrega um pouco da responsabilidade pro espectador também. Isso é muito legal quando você consegue trazer o espectador para dentro da história e tenta fazer ele raciocinar junto com o protagonista, por exemplo, né? Ou raciocinando junto com a história, né? De uma forma geral, assim. Vocês têm alguma coisa que vocês acham que um bom suspense, ou um bom terror, enfim, mas a gente tem falado mais de suspense aqui, mas um bom suspense precisa ter, assim? Vocês acham que, tipo, se o suspense não fizer isso, ele falha como uma obra de suspense? Eu acho que é polêmica, hein? Uma trama construída e que vai te levar a, sei lá, um final não óbvio, né? Uma coisa que você não espera. Acho que eu espero do suspense a surpresa, a benefício da dúvida mesmo, de às vezes não saber o final, como uma Anatomia de uma Queda, por exemplo, que a gente fica, até quando eu participei no podcast do Pedro, né, que a gente discutiu que como é bonito você acabar o filme também sem saber exatamente o que aconteceu, e isso é ok, isso faz parte também do suspense muitas vezes, né, você ter possibilidades no final de Sim. deixar pro espectador. Não, acho que minha relação com o suspense, não sei, eu tava pensando aqui, não tinha pensado nisso, mas muitas vezes os meus preferidos envolvem algum grau de voyeurismo, assim, sabe? Talvez, da minha parte, assim, você... Eu sempre te achei meio maluco, Cauê, com todo respeito. Não, mas eu sou pra caralho, Eu, inclusive, tô sem meus remédios e tá ótimo. Mas esse lance de você tá vendo algo, às vezes, que tá se desenrolando, e esse clima constante, essa coisa constante, assim, que às vezes eu acho que não deveria estar vendo, assim, sabe? Tipo, enfim, acho que essa parte meio voyeurista, assim. Cara, voyeurismo é um dos filhos, né, que o suspense praticamente teve, né? Depois de assassinato, né? Brian De Palma fez carreira sobre isso. Exato, exatamente. É tipo um dos meus cineastas preferidos e tal. É curioso que, tipo, muita coisa de estilo dele, assim, você vê lá de outra, que é tipo, o pessoal fala que Diallo, por exemplo, o pessoal associa muito com, muitas vezes, do Argento e tal, com uma coisa mais de terror, mas tem muito de suspense, assim, no filme de Diallo, sabe? Eu ia citar o Diallo também, porque a gente tá falando de anos 70, tá falando de coisa muito... Então, eu ia puxar pra esse lado, mas só que eu falei, putz, acho que eu vou engolar aqui, vou me perder. Mas, Mari, continua aí. Não, super cabe, é isso. Tem muita história de mistério. Ele é super gráfico, usa muito sangue, né? E aí que confunde aí o terror com o suspense, mas eu considero o Diallo sempre uma história de suspense também. Sim. Investigação, de romance também. Cara, pra mim, eu vou um pouco na linha do que a Mari colocou. Eu não sei se a Mari quis dizer que tem que ter necessariamente um plot twist. Eu chutaria que não, né, Mari? Necessariamente. Não precisa ter. Perfeito. Porque muitas pessoas esperam, né? Na verdade, a gente viu, acho que até um tweet, né, que deu uma semi-viralizada da pessoa falando realmente desse filme que a Mari citou, Anatomia de uma Queda, que não tem reviravolta e tal. E o suspense realmente não precisa disso. Eu sempre acho interessante, tem um filme que vai de encontro com tudo que a gente tá falando aqui, chamado Blow Up, depois daquele beijo, do Antonioni. Antonioni é tudo menos um diretor de suspense, mas ele visitou o suspense. E aí, o que eu acho que ele tem que saber muito bem o caminho dele, sabe? Porque necessariamente não precisa ser um grande mistério que você vai resolver, não precisa ter necessariamente um plot twist, mas ele tem que ser fiel
ao que ele está plantando. Se ele vai trabalhar a relação dos personagens, e necessariamente quem matou não tem uma grande importância para a trama, então que se assuma isso, sabe? Que não fique fazendo joguinho e tal, tentando mostrar, por exemplo. É um pouco minha vida que eu tenho como o Shyamalan às vezes escorrega, né? Onde ele tenta, às vezes, trazer uma grande complexidade com a resolução, quando é muito mais... Quando o mais interessante é o que estava acontecendo antes. Seja com os personagens, ou seja com a dúvida deles, né? Blow Up, pra mim, ele é muito interessante por causa disso, porque, de certa forma, ele tem uma catarse no final, mas o mais importante, ele é um mistério, um mundo que o personagem vai descobrindo. Porque esse filme vai influenciar ninguém mais, ninguém menos do que um tal de Scorsese, né? O que não falta são exemplos que podem reforçar isso. E mais uma vez, eu sou um grande defensor de plot twist, tá? Eu sinto que tem gente que vê o plot twist como uma parada meio vulgar, uma parada meio amadora. Eu adoro, tá? Não sou contra, não. Adoro um plot twistzinho gostosinho. Mas não necessariamente o filme não tem um problema, tá? Exato. Eu acho que o Pedro falou do Blow Up, eu me lembrei do Blowout, que é justamente do De Palma. E que é justamente esse thriller mesmo, investigativo, foda. Sei lá, eu já fiz som direto assim no cinema, então eu super me identifiquei assim, sabe? Falei, caralho, é isso. Mas o Blowout é uma homenagem ao Blow Up, né? Do De Palma. Sim, mais um influenciado também. Totalmente, praticamente é um remake dele. O próprio Corpos Ardentes que você falou, Mari, pra mim é um remake de Pacto de Sangue, do Billy Wilder, sabe? Não é assumido, mas na época que ele saiu, muita gente disse que era um remake não assumido. Fui atrás, né? Porque eu falei, cara, você tá falando cara de Pacto de Sangue no Billy Wilder. E na época que ele saiu, muitos críticos, muitos jornais, né, indicaram. Né? Então, acho que o do De Palma ele é um pouco mais assumido, né? Porque eles falam das inspirações e tal. Tem uma questão que eu queria trazer aqui para vocês também, que é a questão da estética, né? Porque eu tava dando uma estudada aqui pra gente conversar, e tem um livro, né, que se chama The Philosophy of Horror, né, que é do Ferri, Thomas Ferri, e ele tem um momento que ele fala justamente sobre como você gera uma experiência para o espectador através dessa construção estética do medo ou da tensão e tudo mais. Então, como a estética ela precisa estar atrelada também àquela narrativa, né, não só a construção dos diálogos e tal, mas você construi um ambiente para aquilo, assim, também. E eu queria saber o que vocês acham disso, assim. Como que essa resposta estética ao horror, ao terror, enfim, ela se compara com outras obras, assim, quando a gente vai pensar, tipo, num drama, né? Qual é a importância da estética pro suspense, pro horror, na visão de vocês, assim? Eu acredito que como qualquer outro gênero, né? Filme, o diretor ele precisa pensar na estética, mas eu diria que o personagem talvez seja até mais importante, entende? E aí a gente pode até discutir, né, se o personagem não seria também uma estética do filme, enfim, isso é uma outra discussão. Mas o ponto é que, claro, vai depender muito da proposta, como diretores e diretoras trabalham, mas eu acho que o personagem acaba até sendo mais instigante do que qualquer outra coisa. Vale a pena lembrar que, por exemplo, os filmes do Paul Schrader, ele tem uma estética interessante que ele gosta muito de Nova York à noite. Ele tem uma questão com a noite, ele tem uma questão com o que é vulgar, até porque o Paul Schrader era maluco da cabeça também, é outro que não batia muito bem. Então... até mais tipo um dos meus cineastas preferidos também, é muito foda, mano. Exato. Então ele tem uma questão também com a estética que acaba sendo um personagem. Então, você conseguindo assistir esses filmes nas melhores condições, eles tendem a oferecer uma experiência muito mais gostosa, entende? Sim. Então, essa questão da estética, eu acho que não difere tanto do que qualquer outro filme, mas quando ela tá literalmente aliada com a sua atmosfera, eu acho que contribui mais com a sua narrativa, entende? Porque se a gente tá falando com a dúvida, tu pode ver, cara, a maioria dos filmes de suspense se passam à noite, porque tem uma questão da dúvida. A atmosfera, né, do filme é muito importante. E aí entra a trilha sonora também, né? Ah, preenche tudo e dá todo o tom
completado pela atuação e toda a trama, mas eu acho que a trilha sonora é bem forte, assim, mais forte do que um filme de comédia, muitas vezes, pra criar uma real identificação com o gênero, assim, suspense. A Mari sempre consegue falar o que eu ia falar de uma forma muito mais elegante e melhor. O Pedro fala bastante, assim. Não, então. O Pedro fala bastante e tal. Eu fico. Eu tenho dificuldade de concatenar as palavras mais básicas. E a Mari vai lá e sintetiza tudo, assim. Não, vou até ficar quieto agora. Botei do fundo da abobrinha aqui, tô... Essa questão do personagem eu acho interessante. Tem uma discussão, um conceito sobre a tal dos personagens, as Final Girls, né? Que são aquelas últimas mulheres sobreviventes em muitos filmes de terror também, né? Que elas acabam se tornando uma espécie de ícone de resistência, de subversão e tudo mais e tal. Isso você sente assim que, por exemplo, tem mudado nas últimas décadas? Essa representação é empoderadora de alguma forma? Ela reflete algum estereótipo prejudicial de alguma forma ou não? Como é que você vê isso? Então, você falou da Final Girl, que é uma figura muito atrelada ao terror, né? E aí, acho que no suspense entra a Femme Fatale, que é outra figura feminina também, que é a mulher que, na verdade, é o contrário da Final Girl, que ela não é uma sobrevivente, ela é uma mulher perigosa. Eu acho que essas duas personagens, essas duas figuras femininas são importantes, elas continuam existindo. Eu nunca me senti ofendida com a figura da Final Girl, eu acho que é uma figura potente, e eu acho que a Femme Fatale é incrível, eu sou apaixonada por Femme Fatale. E eu acho que é muito atrelado ao suspense. Sim. Se eu fosse o Michael Douglas no Instinto Selvagem, por exemplo, mesmo sabendo que ela ia me matar, provavelmente... Não, brincadeira. Eu ia saber que ela ia me matar, eu ia falar, cara, é isso, do jogo, acontece. Caso alguém não saiba, Femme Fatale significa uma mulher que é literalmente fatal, né? Que o objetivo dela tem, de classe, falando de uma forma mais clássica, levar o herói ao declínio. O herói não, o protagonista. Né? No caso, ela tá mais ligada com o protagonista do que necessariamente o vilão, o antagonista do filme. Obrigado, Pedro, por dar estrutura. Você tem uma, né? Não, pô, você tá mandando ver aqui, e eu gosto dessas teorias, assim, porque eu acho que é importante justamente para as pessoas entenderem, né, essas construções, porque se você for parar para pensar, tipo, em toda a história do cinema, como as coisas vão se desenvolvendo e tal, aí chega hoje, que é uma coisa mais, né, uma coisa tá mesclada com a outra, é difícil às vezes da gente entender. Eu queria até voltar um pouco naquele ponto que a gente estava falando sobre o tal do preconceito, assim, porque é difícil quando a gente trabalha com esses sentimentos extremados, né, tanto a comédia quanto, tipo, sei lá, você vai pegar um filme de terror mesmo, um gore, e aí você tá levando pro espectador, tipo, uma repulsa, um arrepio e tal, alguma coisa assim. Por que você acha que existe, Cauê, esse preconceito, assim, com o terror? E eu vou incluir um pedaço do suspense aí no meio, porque eu sei que tem gente, por exemplo, que não gosta desse sentimento de ficar angustiado, assistindo angustiado, né, alguma coisa. E o Pedro até já falou aqui, não posso passar minha semana sem ver um suspense, porque isso é um troço que me deixa ligado, que me alimenta, assim, e tal. Por que você acha que as pessoas têm dificuldade de lidar com esse tipo de gênero, assim? Eu acho que eu vou até chover um pouco no molhado aqui, mas tem vários fatores, alguns é exatamente isso que a gente já falou sobre uma certa vulgaridade, que essa frontalidade do gênero do terror, de abraçar esses sentimentos e elementos, seja o sangue extremo, nem todo terror vai por esse caminho, mas muitas vezes por ser um gênero considerado barato, isso na própria indústria, há décadas atrás, se você... Indústria do fã de Hollywood, né? Mas isso é algo que aqui mesmo, sei lá, os filmes da boca, assim, os filmes da boca do lixo e tal, tinham todos esse caráter barato, vulgar, sujo.
é algo que é considerado inferior mesmo pelas pessoas, inclusive Mari, Pedro, se vocês quiserem complementar, mas tem sempre esse caráter meio sórdido e inferior, assim, sabe? Acho que é isso, assim, é uma coisa que é vulgar mesmo, assim, pra maioria das pessoas, assim. Sim. Acho que eu tô na sua linha também. O terror, eu acredito que historicamente sempre foi mais transgressor. Então, sim. Irritava mais porque brigava com os tabus, né? Se a gente for pensar na questão religiosa, nossa, você tem um monte. Eu lembro até hoje de quando a gente era moleque, que a gente alugou o Exorcista pra ver, e a gente passou no condomínio, né? A gente passou perto de uma menina da minha vizinha, né? Que era crente, uma moça bem mais velha que a gente. Ela viu o filme na nossa mão, pegou, deixa eu ver aqui. Ela viu, falou, eu vou orar por vocês. Aí, com todo respeito aos crentes, né? Mas hoje em dia eu acho que tem um pouco bem menos que isso. Tem um lado muito de marketing também, mas durante muito tempo os filmes tinham essa transgressão, né? Os filmes de terror tinham essa transgressão. Suspense também passou um pouco por isso, mas eu não diria que é pelo suspense em si, mas pela mensagem. Se a gente for lembrar, Laranja Mecânica, até alguns anos atrás, era proibido na Inglaterra, tá? Como podia pensar, até umas décadas atrás. Tem um caráter meio de parque de diversão também, assim, sabe? Como se, sabe, a gente lembra dos nossos pais falando que, sei lá, fui ver o Exorcista, fui ver Tubarão, sei lá, e eles sempre falam dessa forma mesmo, quase como se fosse como se o fato de, como se é um medo, ou esse tipo de coisa, ou o choque e a transgressão, que às vezes é uma transgressão mais violenta, né, mais gráfica, muitas vezes não é também, e frequentemente as pessoas acham que é um sentimento inferior, assim, de se sentir, não sei, sabe? E esse caráter de parque de diversão também, assim, como se fosse uma montanha-russa, assim, que você vai sentir na hora, mas que você não vai pensar muito sobre e tal. Daí que veio do pessoal subestimar bastante o poder de catarse que você tem dessa frontalidade com que o terror lida com os temas que ele aborda, assim, sabe? Sim. Deixa eu só refinar minha fala, Rafael, pra não informar errado o ouvinte. O Laranja Mecânica ficou banido no Reino Unido, tá? O tempo certo é 27 anos. Então, também tem essa questão, mas pela mensagem que o filme carrega e não necessariamente o suspense em si. Tudo bem, o terror também tem aquela questão, mas acho que tá mais intrínseco a narrativa do terror, transgressora da religião, por exemplo, o Exorcista faz, do que Laranja Mecânica tá pro suspense, né? Laranja Mecânica, por exemplo, pra mim é muito mais um thriller. Sim, e aí mesmo, só puxando aqui de novo do Paul Schrader, né, curioso, porque ele odeia filmes de terror, assim, sabe? Não é que ele odeia, mas ele é uma das pessoas que vê meio como um gênero inferior, assim. Recentemente, o Osgood Perkins, né? Filho do Anthony Perkins, diretor de cinema que recentemente dirigiu a Long Legs. O Paul Schrader fez um post, assim, no Facebook. Inclusive, o Facebook do Paul Schrader é uma das coisas mais legais que tem. Pra você ver o cara meio surtado velho, assim, falando meio fora de sintonia com o resto do mundo. E aí ele falou que ele não sabe porque não sabe porque o Osgood Perkins tá tentando ainda fazer coisa no terror, suspense, enfim, quando ele deveria estar tentando outros gêneros, assim. É tipo um preconceito, não deixa de ser um preconceito, né, obviamente. Eu não lembro desse post, mas se ele falou suspense, ele tá sendo hipócrita, né? Porque o Schrader, o que ele fez de suspense a vida toda. Sim. Olha, puta, achei que eu vou até ter que ler pra vocês, rapidinho, tipo 5 linhas, assim, o que o Paul Schrader falou, mas... Cauê, antes, deixa só para as pessoas saberem, né, porque pode ter gente que não sabe. Paul Schrader, pra quem não sabe, é um diretor, né, diretor de cinema, roteirista, foi crítico também de cinema e tudo mais, e ele escreveu, por exemplo, Taxi Driver, né, o filme de 76, que o Martin Scorsese dirigiu e tudo mais. Ele também acabou escrevendo e co-escrevendo Toro Indomável, A Última Tentação de Cristo, né, de 88, enfim, é um cara que tem muita história dentro do cinema, né, inclusive acabou rendendo para ele indicação a Oscar e tal, os trabalhos dele, então é um cara assim que tem bastante identificação com o gênero de suspense, né, e também com o gênero de terror, mas só para o pessoal saber, porque pode ter gente que tá ouvindo a gente falar de Paul Schrader e não sabe quem é, mas aí só para fazer esse parênteses aqui. Beleza. Não, é sensacional aqui, ó. Paul Schrader aqui, Long Legs, de novo a mesma questão. Eu conheci Elvis e o Osgood Perkins quando eu vivia em Los Angeles e brincava com os pais dele e tal.
eu adorei Tony e Barry Berenson, enfim. Osgood é claramente um diretor talentoso, mas como Ty West, ele é confinado pelo gueto do gênero de terror. Qual é a dos cineastas independentes e talentosos jovens cineastas que apenas encontram financiamento e distribuição através do gênero do horror? E é isso que ele falou, gente. Mas eles estão confinados pelo horror genre ghetto. Eles estão confinados pelo gueto do gênero do terror. Que eu não vou nem entrar num ponto, isso é paia, tá? Mas enfim. Cara, eu podia ficar calado, né? Ah, não, sempre, né? O Paul Schrader sempre... Tem uma página do final do Twitter, do X, né, que a página é tipo o Facebook do Paul Schrader, e são os melhores takes dele. E aí alguns são takes realmente fodas, assim, mas, mano, tem muito desse tipo de coisa. Assim. Porque, assim, o gênero de terror, ele é um pouco mais realizado, é lançado muito filme ruim toda hora, e assim, só que não para de ser lançado, tem público, sabe? As pessoas, sempre existe um terror que chamam de terror de shopping, que é aquele terror meio ruinzinho, super meia boca, mas sempre vai estar em cartaz. Sempre tem um lá, dando alguma bilheteria. Então, assim, tem muito filme de terror sendo produzido todo ano. Então, esse gueto do terror que ele tá falando, porque assim, eu acho que as produtoras gostam de lançar filmes de terror. E aí, sim. existe isso. Sim. Não, sim, mas eu acho que foi o termo que ele usou, né? Tipo, gueto, assim, associação meio paia. Sim, meio paia. Mas é curioso. Aquela coisa, as pessoas fazem filme de qualquer jeito, né, cara? De várias coisas as pessoas estão produzindo, né? Não sei, eu, mais uma vez, tipo que o Alan Moore às vezes abre a boca pra falar, não sei se o Paul Schrader tá tão atento assim na indústria pra poder falar. Apesar dele ter vivido tudo certo, hoje em dia ele não tá muito bem antenado no circuito. Eu diria isso, sabe? Sim. Não, ele vê filme pra caramba, assim. Direto toda semana tem um take dele de uns 3 filmes que estão no circuito em cartaz, né? Mas é curioso isso que a Mari falou, né? Às vezes esses filmes... Agora a gente acabou indo pro terror, né? Não intencionalmente, mas esses filmes baratos de terror terror de shopping, né, que a Mari falou que é muito bom o termo. Tipo, às vezes eu vou querer comer um McDonald's, assim, um bagulho que faz mal pra mim, mas tipo um fast food, assim, sabe? Às vezes eu vou querer ver um terrorzinho meia boca, assim, só pra, sabe, comer um cheeseburger de fast food, sabe? Não é o que eu gosto sempre, né? Mas às vezes você tá, tipo, sei lá, sabe? E as pessoas têm que começar de alguma forma, né, cara? As pessoas têm que começar de algum lugar. A gente nunca sabe, primeiro que a gente nunca sabe, como o Scorsese fala, futuramente a gente nunca sabe como é que vai ser, como vão estar esses filmes, né? Qual vai ser o patamar que esses filmes vão alcançar. Então, enfim, tudo bem. E isso que a Camara falou é verdade, né? Mercadologicamente falando, tem épocas que são mais cabíveis pro terror, por exemplo, como a época Dia das Bruxas. É como se o público, né, que gosta de terror, ele já tá procurando um filme pra ver. Eu mesmo já fico de olho, né, cara? O que eu vou ver próximo do Halloween e tal. Natal, eu gosto de ver filmes de terror, bastante filmes de terror. Mas eu não tenho esse julgamento de valor tão forte assim, não. Sim, até mesmo porque esses filmes, esse terrorzinho de shopping, né? Muitas vezes esse terrorzinho de shopping dos anos, sei lá, 60, 70, hoje em dia, sei lá, a pessoa fez um revisionismo, descobre o filme de novo, assim, sabe? Então é curioso isso, né? Assim, o terror é mais repulsivo, né? Vamos dizer. Então ele tem mais rejeição pelo grande público. Mas quando ele tem fãs muito fiéis, que aí gera essa catarse específica e a gente vira viciado em terror. E aí, não é o caso da maioria da população. Então, e nem da academia, por exemplo, assim, eu acho que é um gênero visto meio marginalizado, como o Cauê estava falando. Ele tem menos glórias, aí, não chega em patamares, em prêmios. Então, assim, ele continua sendo visto marginalizado, embora que, assim, atualmente tem filmes que estão quebrando um pouco essa barreira. Tem aí A Substância, que é um body horror, tá aí sendo um fenômeno. Boa, verdade. E aí A Substância é um filme que chega, assim, agora e tá tendo uma bilheteria estrondosa, né? Mesmo entrando no streaming, mesmo já tendo vazado na internet, tá nos cinemas aí, uma bilheteria incrível. Sim. Tem gente saindo da sala passando mal, tem gente que tá desistindo do filme, mas a maioria das pessoas tá, né, repercutindo. E eu acho que foi engraçado que, tipo, mesmo com o Terrifier, assim, obviamente muita jogada de marketing, mas o pessoal falando assim, não, mas é mentira isso que o pessoal tá vomitando na sala. E aí a parte minha meio sacana, assim, não, cara, não, que bom, porque constrói mística em torno do filme. As pessoas estão vomitando mesmo, quero, sabe, não quero exagerar as coisas, assim, e o poder do filme do filme de terror, assim, me deixa curtir a onda que tem um slasher meio icônico, assim, surgindo, assim, o Art The Cloud, então, tipo... com o Terrifier, né?
Isso. Então eu tô tipo, pô, deixa eu construir essa mística em torno do filme, aí depois a gente vê o que a gente faz. É pior que cara. O filme tá indo bem na bilheteria, segue cartaz. A diretora no X, ela até compartilhou num tweet falando sobre e tal. E eu fico até surpreso, porque não era um filme que eu esperava que tivesse uma bilheteria assim sólida, levando em consideração. Desculpa, você tá falando do Substância, né? Isso, do Substância. Substância. Levando em consideração o gênero, levando em consideração que a gente ainda não se recuperou totalmente dos efeitos da pandemia pro cinema. Tudo bem, não tem nenhum filme de super-herói, amém, no cinema, né, também, para poder chamar mais público. Mas, por exemplo, tava Coringa há pouco tempo. Coringa não foi não conseguiu ter uma relação, né? Se a gente for levar em consideração o orçamento, né? Coringa foi um fracasso absurdo. Colossal. Isso que é o que eu falei sobre a mística, sabe? Que, sei lá, calhou o destino, gente, caralho. Porra do Terrifier 3 também é um filme que estreava um palhaço, ele desbancou Coringa 2 na bilheteria. Isso é lindo, sabe? Bom ou não. O macete é isso, lá que as pessoas vomitaram, então é só fazer isso e pronto. Fez e tá certo a bilheteria. Não, mas... Vou fazer isso quando fizer um filme de terror. Isso. Mas, mano, a pessoa foi possuindo no meio do cinema. Eu vi com os meus próprios olhos, mano. Começou a levitar na porra levitou na frente da tela. Puta que pariu, mano. E o que é surreal, porque isso já aconteceu no cinema, né? As pessoas não vomitavam, não sei, mas com as pessoas desmaiavam, né? Você encontra vídeo no YouTube. Desmaiava, A gente falou no outro cast, né? Uma das coisas... então, o Pedro falou no outro cast, assim, que uma das coisas mais legais, acho que a gente falou, né? Tipo, você vê esses vídeos da época das pessoas sendo entrevistadas e passando mal do lado de fora do cinema. É muito charmoso. Muito charmoso. Tô falando que é maluco. Charmoso. Porra. Vou falando. Charmoso é bom. Não. Deixa em segredo, mano. A gente está falando bastante aqui, né, de diálogo, estamos falando sobre suspense, terror, enfim, né, até essa questão que a gente trouxe agora sobre a Substância, né, um filme que tem surpreendido, mas a gente está falando bastante do cinema norte-americano e também falamos um pouquinho sobre outros mercados, até citamos aqui o Almodóvar de uma forma rápida, mas eu queria trazer o papo um pouquinho para o nosso cinema brasileiro mesmo, assim, principalmente porque o suspense dentro do Brasil, embora ele não seja tão amplamente explorado quanto o drama, né, ou a comédia, por exemplo, ele tem uma história aqui dentro, né, um gênero que ele se manifesta de uma forma que discute os medos, as ansiedades, né, da sociedade brasileira e tal. E se a gente for olhar justamente o histórico, a gente vai pegar lá nos anos 60, 70, esse é um período que surgem alguns dos primeiros filmes brasileiros com essa pegada de suspense, né? Então, por exemplo, a gente tem um cineasta que é argentino, foi radicado aqui no Brasil, que é o Carlos Hugo Christensen, que foi um dos pioneiros a trazer esse gênero para o Brasil. Ele faz, por exemplo, A Intrusa, em 1956, que é um filme calcado justamente nessa coisa da tensão e tudo mais. Mais tarde a gente vai ver também o Rogério Sgarzella, que faz O Bandido da Luz Vermelha, né, de 1968, que foi assim arrebatador, né, foi um sucesso à época, e ele utiliza bastante desse suspense para narrar a história de um personagem enigmático e tudo mais, mas ele vai também utilizar dessa coisa de explorar a tensão social, a crítica política e por aí vai. Depois, correndo a história do cinema brasileiro, a gente ainda vai ver nos anos 80, 90, a gente tem, né, um gênero que ele vai se expandindo. Então a gente vai ver O Beijo da Mulher-Aranha em 85, dirigido pelo Hector Babenco, né? A gente ainda vai ver outras obras surgindo. Depois, nos anos 2000, aí a gente tem vários filmes muito bons e tal, mas eu queria saber de vocês, assim, como é que o gênero, né, de suspense, ele se constrói dentro do cinema brasileiro, como é que vocês veem
ele se posicionando dentro do mercado cinematográfico nacional, né? Rafa, tem um ponto que eu sempre comento quando o assunto é suspense, e eu queria ouvir até a opinião das outras pessoas, porque eu falo isso de cabeça, eu não fui muito pesquisar. É claro, pesquisei razoavelmente, mas de uma forma muito superficial. No Brasil, eu acredito que a gente faz mais terror do que suspense, tá? Porque se a gente for comentar últimos grandes filmes de suspense que saíram nos últimos anos, os 10 filmes, eu acho que as pessoas vão ter dificuldade de mencionar 10 filmes. E acho que ainda sobra dedo, quando for pensar suspense. Agora, terror, a gente tem bastante coisa saindo, entende? O que eu acho surreal, porque pra mim o suspense sempre foi algo também, em termos de cinema mundial e tal, que sempre foi muito feito. Só que no Brasil, acho que ocorre esse efeito. As pessoas fazem pouco suspense. Quando sai algum suspense, geralmente é sempre suspense policial, que tem a figura da polícia, que ou vai ser na linha do... vai ser geralmente na linha de Tropa de Elite, sabe? Durante muita época a gente estava fazendo esses filmes, né? De polícia, de presídio. Mas aí já vai até mais pra ação do que suspense. Isso, perfeito. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o que eu falei? É o que eu falei, mais uma vez. Eu acho que às vezes, tipo, muitos realizadores ficam muito pegos com uma ideia, tipo, não, vou fazer um thriller político, sabe? E aí eles fazem, tipo, sei lá, plano real, assim, ou o filme da Lava Jato, a série do cara do Padilha, assim, que é tipo, cara, sabe, não, ele se caracteriza como isso, assim, na sinopse, mas você vai ver, ele articula tão mal as coisas do gênero mesmo, ou das cenas, assim, que não funciona muito. Assim. E mais uma vez, eu não tô falando que a gente não faz, eu só tô dizendo que a gente faz pouco. E eu acho meio surpreendente achar que a gente faz mais terror do que necessariamente suspense, tá? Até me surpreende um pouco, porque na minha cabeça era pra estar lá, pau a pau, né? Juntinho, porque pela facilidade de você trabalhar o gênero, pelas coisas de você poder, pela forma como você pode se aproximar os dois universos. E como eu sempre falo, suspense é fofoca, galera. Quem não gosta de ficar sabendo de fofoca, quem não gosta de saber da vida dos outros, como vai terminar, como um vai se fuder na vida. É isso. Mas você sabe que isso que você tá falando eu acho interessante porque, lógico, a gente tem um histórico dentro do terror, como não lembrar de Zé do Caixão, né, por exemplo, um mestre, né, dentro do cinema brasileiro. Acho que eu sei onde você vai chegar. Porque assim, a gente tem um histórico dentro do terror que mostra que o público brasileiro gosta muito disso. E aí eu tava lembrando, enquanto você tava falando, fiquei assim, caraca, é verdade, porque eu tenho visto alguns filmes brasileiros que são de terror ou, né, envolvem ali o suspense também e tal, que são muito bons. Por exemplo, recentemente, foi recente mesmo, mas é um filme de 2013, que já tem aí 11 anos, eu assisti O Lobo Atrás da Porta, por exemplo. Filme, né? Um filme que tá... É um puta filme. O que ele é? Ele é um suspense, né? Sim, é um belo exemplo de suspense mesmo, nacional, né? Sem Lobo Atrás da Porta, Dois Coelhos, né? Exato. A gente até entrevistou aqui também a Gabriela Amaral Almeida, que fez um outro filme que eu acho muito bom também, que é O Animal Cordial. Esse é um terror. Eu tava nesse cast. Verdade. Eu me lembrei aqui. Pô, assim, eu acho um puta filme também. Sim. Mas esse ano já saiu mais de 3 filmes nacionais. Eu já vi uns 3 filmes nacionais. Você já viu os 3, Eu não li essa crítica ainda, mas eu separei pra ler porque eu tô apostando. Vamos lá, Fernando. Você tá carregando o time. Vamos lá. Ô, Mari, foi mal. Você viu Continente, inclusive? Continente? Eu adorei Continente. Eu gostei bastante também. Continente, eu vi A Herança recentemente também. E vi Abraço de Mãe. Massa, só aproveitar aqui, porque eu acho que você ia comentar uma parada e não comentou, então deixa eu jogar aqui. Você falou do Zé do Caixão. Quem é o pai do terror no cinema brasileiro? O Zé do Caixão, O próprio Zé do Caixão, né? Exato. O José Mojica Marins. Quem é o pai do suspense? Quem é o pai do suspense? A gente não tem. É ele também. A gente pode até colocar ele, né? Mas a gente não tem. Não tem. Ainda. Não tem, E eu posso estar sendo... Cara, mais uma vez, Mari, Cauê, eu posso estar sendo extremamente injusto e falando uma besteira enorme como as outras que eu já falei aqui. Daqui a pouco a Mari me corrige falando algo mais sucinto e direto e passa. Mas é isso, acho que a gente não tem... A gente ainda não tem um Hitchcock. A gente ainda talvez não tenha um Billy Wilder. Mais uma vez, não que nossos realizadores e realizadoras não sejam boas, não é isso que eu tô querendo falar. O ponto que eu quero chegar, e talvez possa mirar para algo positivo, é que o nosso cinema é muito novo ainda.
sabe? Nosso cinema ainda tem novo, lugares para serem ocupados. Nosso cinema ainda vai crescer muito, sabe? É isso que eu tava pensando. A gente ainda não tem uma figura central que falou, cara, esse filme, essa pessoa, essa garota, fez uns 2 filmes de suspense que, cara, marcaram a história. Quando a gente for listar os filmes, eles vão aparecer, sabe? Eu discutindo isso com um colega meu que faz curadoria de festival de horror, também falando isso. Qual o nome, né, de alguém, assim, representativo de cinema de horror mesmo, assim, forte? Tem seu Mojica, assim, realmente fica carente, assim. Tem alguns nomes, tem o Guto Parente, teve uma identidade... Aragão. Tem a Juliana Rojas também, que, né, que tem já uma identidade de terror. Mas, realmente, a gente não tem essa figura. Então, Ancine, Ancine tá ouvindo, Cauê. Ancine deve estar ouvindo. Ancine, então, tô escrevendo no suspense, Ancine, financia a gente. A Mari que tá aqui vai estar no filme também, tá? Então, por favor, dá essa moral pra gente, que a gente só quer... Eu tô ajudando umas paradas também. Cauê tá ajudando. Rafa vai fazer a parte do design. Eu tô falando sério, o ouvinte deve tá pensando que é bobagem. Não, a gente vai chegar lá ainda, sabe? Tem lugar, tá vendo? Isso, tem lugares para serem ocupados ainda, cara. Isso é maravilhoso. Sim. Mas outros cineastas que vão meio por esse caminho, assim, o Marco Dutra, a Juliana Rojas, até o Denilson Ramalho, assim, mas eu acho que mais o Marco Dutra e a Juliana Rojas, assim, estão tipo, mais conhecidos, assim, né, associados, assim, né? Associados, o próprio Fernando Coimbra, que fez o Lobo por Trás da Porta, a filmografia dele, tudo bem, não acho que a pessoa precisa fazer só suspense para ser considerado uma figura muito potente, né? O Billy Wilder fez várias coisas e o cara era um mestre do suspense também. Mas, beleza, é um nome, né? Quando a gente pensa terror, eu consigo falar vários nomes. O suspense, se eu for contar, sobra dedo, tá? Sobra dedo pra segurar uma xícara de café. Eu acho que a gente tem essa variedade muito grande, né? Justamente de diretores e tal, que conseguem navegar por vários mares diferentes, assim. Isso é uma vantagem, porque a gente aprendeu meio que a fazer muitas coisas, né? E consegue trazer uma linguagem boa em tudo que a gente faz, mas realmente a gente não tem muito do diretor, eu quero um diretor de terror, que é tal. Não, a gente vai ter o Mujica, que é o cara que era o cara do terror, que ele se fez ali dentro. Inclusive o diferencial dele foi esse, né? Ele criou uma estética muito ao redor da figura dele mesmo, que traduzia isso mesmo. E eu acho que ele é uma essência de brasilidade, porque ele incorporou, inclusive, essa questão do terror nele mesmo. Então, quando a gente fala do Zé do Caixão, as pessoas lembram dele, e tem muita gente que não sabe o tamanho do Mujica para o cinema nacional, entende? De tão complexo que é. Então, às vezes, a gente, o brasileiro, né, tem muito disso, dessas figuras de criar esses símbolos, e aí eu acho que o Mujica meio que se encaixa nisso. Então, quando a gente vai pensar em Marco Dutra, Juliana Rojas e tal, a gente tá falando de pessoas que mandam muito bem no suspense, assim, mas a gente não consegue, tipo, carimbar o suspense neles, porque de repente a gente vê um Marco Dutra fazendo, tipo, uma outra parada que não é muito bem o suspense, sabe? Aí já vai pra um drama e tal. Ele não fica, né, constrangido pelo gueto do gênero do terror, né? Não. Fechou aí, conseguiu encaixar aí, viu o que você fez. Pois é, cara, então porque como eu vejo, e eu vou te dizer, Rafa, isso não é só cinema, eu digo tranquilamente que isso se estende ao teatro também. Obviamente não vou entrar nisso porque o assunto é cinema, mas eu fui numa peça que é um jogo de detetive bem legal de um coletivo, né, aqui no Rio de Janeiro, que lembra os jogos de detetive de tabuleiro, que você tem que adivinhar quem matou, e é uma peça interativa, então é bem bacana. E eu conversei com o diretor depois que acabou a peça, falei, cara, que bom, porque eu sou louco pra assistir mais coisas de suspense e teatro, e não tem. Aí ele falou, realmente, ele concordou comigo, realmente, você não vê. Eu assisti o Misery um tempo atrás, é uma peça que foi muito famosa no eixo Rio-São Paulo, não sei se saiu daqui para outros lugares, e cara, foi uma experiência absurda, né, porque tem um pouco de suspense, mas é muito do terror, da obra do Stephen King. Enfim, é isso, né? A gente tem uma lacuna aí pra ser preenchida. Sim, pra gente total. aumentar e... Enfim.
Plano Detalhe, aquele momento aqui, né, onde damos dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes durante a semana. Dessa vez aí a gente citou um monte de obra aqui durante a nossa conversa, falamos um monte de coisa aqui que certamente para quem quer entrar mais dentro dessa discussão, né, dentro da parte de terror, de suspense e tal, vai ter muita coisa ainda para pesquisar, muita coisa para assistir, mas vamos começar com as dicas aqui que fogem às vezes até do tema ou complementam eles. Pedrão, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Eu trouxe minha presença, né? Que bom, né? Que bom aqui, né? A gente. O seu Plano Detalhe é vem atrás de mim, vem atrás de mim. É isso aí. Cara, vou começar com um livro da minha escritora favorita, né? Se eu sou obcecado por suspense, obviamente eu preciso citar Agatha Christie. Ah, lógico. Existe um livro dela chamado O Assassinato de Roger Ackroyd, espero que eu esteja pronunciando certo, que pra mim é um livro que não dá pra adaptar pro cinema. Uhum. Ah, Pedro, por que não dá pra adaptar? Leia o livro que você vai entender. Né? Eu entendo que eu não sou daquilo de falar, se contar o final estraga o filme. Não sou disso que estraga a obra. Não sou desses. Mas, pensando como roteirista, eu acho que a pessoa tem que ler, assistir um filme, sem saber de informações prévias muito relevantes. Sim. E aí, esse livro, ele é pra mim, o segundo melhor livro da Agatha Christie. O primeiro é o E Não Sobrou Nenhum. Ah, então por que você não tá recomendando o primeiro? Porque se ele não sobrou nenhum, é sempre o primeiro livro que aparece. E sim, pra mim é o melhor livro de suspense já feito, tá? Que é o E Não Sobrou Nenhum. Mas esse, Assassinato de Roger Ackroyd, é o segundo pra mim. Se eu fosse dar só uma sinopsezinha, qual é a história? Vou ler aqui. Vou dar um resumo aqui, porque agora que eu vi que é muito grande. Mas o que acontece? O Roger Ackroyd, ele é morto, e o detetive Poirot, ele é chamado para investigar esse caso. E aparentemente não tem como descobrir quem matou e como ele foi morto e como as circunstâncias. Porque todo mundo parece ter um álibi. Mas existe uma questão que vai se desenvolver no livro e vai ter um impacto dentro da história, e eu não posso falar mais nada que isso. É um livro, se a gente for levar em consideração o tempo, é muito diferente. Então, enfim, vai atrás desse livro, você não vai se decepcionar. O segundo é um curta-metragem muito antigo no cinema, chamado Suspense. Vocês devem conhecer a Mari, acho que certamente já deve ter visto. Sim. Da Louis Weber. O Hitchcock, quando ele deu aquela entrevista pro Truffaut, ele falou algo que não dá pra confirmar ainda. E isso alguns autores já estão questionando, e aí algumas informações que ele já falou já foram até desmentidas. Hitchcock era muito marqueteiro, né? Ele dizia que o Griffith inventou o suspense pela questão da montagem paralela. Que lá nos primórdios do cinema foi a primeira forma que a gente construiu o suspense através da montagem paralela. Você mostrava uma pessoa, mostrava, sei lá, alguém invadindo uma casa, depois você mostrava uma família chegando nessa casa. Porém, não foi o Griffith que inventou a montagem paralela. Se a gente for ver o curto-metragem do Cavalo Fujão, lá já tem a montagem paralela, e não é um filme do Griffith. E eu tava com uma desconfiança, eu sei que eu tô me alongando, Rafael, mas vai valer a pena. Não, tranquilo. Que eu queria realmente entender isso, cara. O Griffith era muito safado. Né? O Griffith era automarqueteiro. E, cara, o Suspense de 1913, da Louis Weber, é um filme maravilhoso. Você encontra no YouTube, que tem uma construção de suspense muito bacana. E eu fui ver, tava pesquisando durante um tempo, tava vendo vários filmes dessa época para encontrar se a Louis Weber, ela inventou o suspense. Ela inventou essa questão de construir o suspense. E aí eu não consegui levar esse projeto pessoal a fundo, porque, cara, não dá. É muito filme. Muita coisa se perdeu, muita coisa eu não tenho acesso. Então, não vou afirmar uma parada que eu não tenho como assistir. Mas, o que dá pra dizer tranquilamente é que ela foi uma das fundadoras, foi uma das que pavimentou o caminho do suspense. Então, é obrigatório. Você que adora ficar maluco vendo filme, adora ficar tenso, tem que ver Suspense de 1913, da Louis Weber. Só você colocar no YouTube que você vai achar. Tá ótimo, tá aí, ó, livro e curta-metragem, facinho também de assistir, de ler aí, sensacional. Lembrando você, ouvinte, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast, então você pode ir lá e aí você já consegue ver tudo que a gente tá indicando, que cada um indicou, fica facinho aí de vocês acompanharem. Mari, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe, Mari? Então, meu Plano Detalhe vai ser um pouco fora do tema e um pouco dentro do tema.
Eu vou indicar 3 filmes nacionais que estão em cartaz no cinema, porque eu acho que a gente tem que ver mais filme brasileiro, tem muito filme bom passando. Então eu vou indicar primeiramente Malu, eu vou indicar um drama, um terror e uma comédia. Tá. Malu, que é um drama do Pedro Freire, uma história bem forte, foi livremente inspirada na mãe do diretor, na atriz Malu Freire, super potente, emocionante filme. Fica aí a dica Malu. Segunda dica, Continente, foi citado aqui pelo Cauê, a gente comentou no meio do episódio, que é um filme de terror do Davi Preto, ganhou o prêmio no Festival do Rio de melhor direção, e é um terror bastante sangrento, com bastante inspiração no Novo Extremismo francês, inspirado em Claire Denis, fantástico ver isso no cinema brasileiro, em cartaz, né, nos cinemas. E por último, é O Dia que Te Conheci, do André Novaes de Oliveira, que é uma comédia super leve e ao mesmo tempo emocionante, no final é um romance e é uma história de cotidiano, como ele sabe contar tão bem. Então fica aí essas 3 dicas de filmes brasileiros que estão no cinema e em breve vão pro streaming aí. Sim, muito bom. Algum desses te conquistou mais, assim, Mari? Te pegou, ou cada um te pega num lugar diferente, assim? Todos esses 3 me pegam muito de um lugar diferente. Tá. Mas meu amor, assim, pela Claire Denis me fez ver essa referência do Davi Preto no Continente. Eu achei sensacional, assim, o final do filme dele. Então, foi um dos que mais me pegou. Putz. Cara, que inveja, porque são 3 filmes que eu queria ter visto e não consegui ver nos festivais. Pois é. Cauê, e você? O que você trouxe de bom pra gente de plano detalhe aí? O meu plano detalhe de hoje seria indicar 1 ou 2 curtas-metragens, mas eu já vou falar sobre eles e vou aproveitar para indicar, na real, o trabalho da Cecília Condit. Ela é uma americana de 76 anos que é mais conhecida pelo trabalho que ela realizou nos anos 80 e 90 de curtas-metragens filmados em vídeo, né, em VHS. O curta em questão, que eu ia indicar, ele ganhou notoriedade na internet em torno de, 2016, 17, a partir de 2015, assim, muitos jovens ou pessoal da internet que era viciado num subgênero do terror que ele é meio herdado do found footage, mas a geração, sei lá qual letra, chama de analog horror, que são, né, são geralmente esses vídeos curtas e projetos de terror filmados ou com a estética de VHS e daí o nome analógico, né? E aí redescobriram esse filme, um frame desse filme que se chama Possibly in Michigan. A tradução seria Possivelmente em Michigan. E é um curta de 11 minutos, acho que quase 12 minutos, que fala sobre essas duas amigas, 2 mulheres que são perseguidas, começam a ser stalkeadas por um homem vestido uma máscara de borracha com a boca aberta, que é supostamente um canibal. O suspense que é extraído, né? A gente falou sobre suspense, mas o suspense que é extraído desse curta, ele é meio não convencional, assim, e vai um pouco em outro caminho que não é esse da construção de tensão através de jogos de câmeras mais elaborados ou trilhas sonoras. Pra mim, esse curta, e acho que pra muita gente, ele atinge o suspense e esse clima de tensão e de que algo não tá certo através do surrealismo. Ele é um curta surrealista, onde a montagem ela é não convencional, ele também é parcialmente um musical, então você tem essas imagens um tanto inquietantes, contrapostas com um musical meio feliz, mas a letra não reflete isso. Como alguns dos trabalhos dela, como a maioria dos trabalhos dela, fala sobre a relação dos homens e das mulheres. Ela é feminista e fala bastante sobre esses jogos de, não exatamente poder, mas sobre as dinâmicas sociais e tal. Filmes que falam sobre abuso, sexualidade, violência, muitas vezes contra a mulher. E é aí que a gente leva ao primeiro curta-metragem que ela fez, né? Acho que o curta mais conhecido dela, o trabalho mais conhecido dela, que foi justamente nos anos 2010, né? Na metade dos anos 2010, que foi redescoberto, assim, pela internet e ganhou uma notoriedade ao ponto de, tipo, jovens no TikTok, ele começou a viralizar no TikTok esse curta, né? Acho que a diferença pra mim, principal, assim, é que muito do analog horror e tal, você consegue visualizar os mecanismos que eles usam, é um pouco de aleatoriedade, o nonsense por si só, como se isso só já tornasse a obra bizarra, estranha, ou causasse suspense e tensão. O filme da Condit, né, da Cecília Condit,
esse surrealismo e todo esse nonsense que a gente veria muito em voga no analog horror da década passada e dessa década que a gente está vivendo, a gente não costumava ter tanto isso naquela época, e principalmente para tratar sobre essas dinâmicas de homem e dos papéis do homem e da mulher, né? Filme bem interessante mesmo, mas eu queria falar sobre o primeiro curta dela, que fala também sobre a questão da violência contra a mulher, Beneath the Skin, né? Seria sobre, né? De baixo, abaixo, sobre a pele, que é sobre, também é experimental, uma montagem com um monte de planos, muitas vezes desconexos entre si, de uma garota, de uma mulher, questionando e refletindo em narração em off sobre um incidente que aconteceu onde ela namorou um cara, que ele era um assassino, né? A protagonista do curta, né? Ela namorou um homem que havia assassinado a ex-namorada dele e guardou o corpo dela no armário dele. E ela não sabia disso. Esse curta, que é o primeiro curta da Cecília, ele é baseado numa história que aconteceu com ela na vida real. Ela namorou um Ira Ihor, né, que ele é conhecido como o assassino do unicórnio, e que também tinha matado a ex-namorada dele, e escondido o cadáver no armário. Enquanto na vida real a diretora, né, eventualmente o cara foi preso e tudo mais, mas o curta é justamente sobre a mulher que está refletindo se ele fez isso ou não. E é outro filme que também tem um momento musical, tem uma canção nesse curta, também tem 11 minutos, e ele também fala sobre a violência contra a mulher, sobre como frequentemente mulheres são esquecidas enquanto os homens, os assassinos e os serial killers são lembrados enquanto as vítimas são esquecidas. E é só esse trabalho, né? Ambos, o Beneath the Skin e o Possibly in Michigan, ambos têm essa conexão temática da violência contra a mulher, e ambos têm essa narrativa surreal, ambos têm essa narrativa surrealista, ambos são oníricos e te colocam nesse estado constante de inquietação. Então essas são minhas duas indicações, mas eu indico o trabalho dela por completo. Ela tem muitos dos curtas, acho que a maioria eles estão no canal dela no YouTube, que também se chama Cecília Condit, que é onde você pode achar o Possibly in Michigan, Beneath the Skin, e o Possibly in Michigan eu tenho certeza que no YouTube tem legendado. Se você pesquisar Possibly in Michigan legendado, você consegue assistir ele no YouTube. Boa, maravilhoso. E para fechar aqui os planos detalhes, eu trouxe um que na verdade comecei a revisitar, esse que foge completamente do nosso tema aqui, é uma coisa que não tem nada a ver, mas assim, é porque eu sou muito encantado com esse negócio mesmo, e eu acho que enfim, todas as vezes que eu lembro de indicar, eu indico, que é a série que tá na Netflix, que é Arcane. Arcane, pra quem não sabe, vai chegar agora na segunda temporada, vai ser a última temporada, né? O estúdio já falou que pretende se concentrar em outras histórias contadas, é baseado num jogo de videogame, e para quem não sabe, a história se passa ali em meio a um conflito que tá tendo, né, entre duas cidades gêmeas. E no meio desse conflito ali que está acontecendo, tem duas irmãs que estão em lados opostos dessa guerra, e elas se perdem ali delas mesmas, né? Elas não se encontram, passam muitos anos e tal, e aí em algum momento essas histórias começam a se cruzar em meio a esse conflito. O que me chama a atenção? Primeiro que a história em si é muito legal, porque mostra justamente esse relacionamento entre essas duas irmãs, e uma das coisas que eu fiquei assim completamente apaixonado por essa série é justamente a parte estética, assim, é uma animação de primeira linha, e tem toda uma coisa que envolve aquarela nela, assim, e a estética também, ela passa por uma coisa muito colorida, muito solar, mas quando ela vai para uma coisa mais sombria e tal, ela carrega também essas cores, e ela vai trabalhar com tons mais pastéis, assim, mas tem umas explosões ali no meio que, sabe, a hora que elas querem demonstrar também alguns sentimentos e tal, tudo isso vai compondo aquela tela. É lindo demais, assim. A trilha sonora é muito boa, vale a pena também.
Enfim, como tá para chegar agora a segunda temporada, já soltaram um trailer, né, dessa segunda temporada. E a série, para vocês terem uma ideia, foi lançado, o primeiro episódio foi lançado em novembro de 2021. Então a gente tá falando de uma série de animação que demorou 3 anos para lançarem a segunda temporada, que deve chegar agora em novembro desse ano, né? Estamos em novembro, então deve chegar. Enfim, se você quiser acompanhar essa história, esse é um ótimo momento, porque você pega a primeira temporada, começa a assistir agora, você já vai encaixar na segunda e daí terminou. Então você já faz o combo completo ali e é muito bom, é realmente muito bom, assim. Fica a minha alta recomendação aí, Arcane, que está na Netflix, para quem quiser, gosta de animação e quer assistir uma boa série com uma história muito emocionante também, né, do amor entre duas irmãs separadas ali por um conflito social, político, e elas tentam se reencontrar em meio a tudo isso. Vale muito a pena, é uma série muito emocionante, muito bonita. É isso, gente. Chegando aqui no final desse podcast Cinemação 578, batemos esse papo sensacional aqui sobre suspense, terror, horror, thriller, enfim, um papo que foi ali fundo, né, nessa questão dos gêneros dos filmes e que a gente ainda falou aqui da parte do Brasil também, que eu acho que isso foi sensacional também pra gente posicionar as pessoas que de repente desconhecem um pouco da nossa história, tão legal que a gente trouxe isso. Queria agradecer a presença aqui dos meus convidados mais uma vez, é incrível ter vocês aqui. Mari, muito obrigado por você dispor do seu tempo com a gente, e eu queria que você deixasse aí meios de contato, se as pessoas quiserem acompanhar textos que você está escrevendo, rede social e tal, como é que faz para te acompanhar, Mari? Primeiramente, obrigada a você pelo convite, adorei, foi muito divertido participar aqui. Marta também conheci o Cauê, o Pedro já é um chato de galocha aqui, texto de Mas minhas redes sociais são sempre @maridertone, e eu tô lá no Instagram, no X, no Blue Sky, falando de cinema, falando de música, falando de doideira. Também escrevo no Coletivo Crítico, que é o site para onde eu escrevo, também faço edição. E acabei de inaugurar lá uma coluna de terror, inclusive, que periodicamente vai sair só conteúdo cinema de gênero. Então segue lá o @Coletivo Crítico também nas redes, tem no Instagram, no Twitter e no Blue Sky. E é isso. É isso, muito bom, muito obrigado de novo, Mari. Muito obrigada. Cauê, obrigado também pela sua participação aqui, mais uma vez essa volta. O Cauê é o cara que tá o tempo todo ali, vendo muitas coisas, recebendo muitas coisas, é desenhando, é trabalhando em curto. O Cauê é multitask e agora conseguiu um tempinho para estar aqui com a gente, então muito obrigado também, Cauê. E como que as pessoas fazem também para acompanhar você aí nas redes, Cauê? Primeiramente, valeu, Rafa. Já é só falar que meu primeiro impulso com você falando isso no multitasking foi fazer uma piada autodepreciativa, mas eu tentando controlar isso. Então não, pô, mas valeu. E é brincadeira, né, gente? Mas enfim, obrigado, Rafa, obrigado, Pedrão, valeu, Mari, também pela conversa e pra todo mundo que tá ouvindo. Pra me achar nas redes é só Cauê com C, P-E-T-I-T-O, Cauê Petito, você vai conseguir me achar na maioria das redes, o X, né, afinado, e o Blue Sky preguiça, mas não, tá bem melhor lá, enfim. Esse é o minha despedida, gente, é desse jeito, assim, tudo confuso. Mas, não, enfim, convido vocês a seguir o Cine Fenômena, que é um cineclube e festival que eu já fiz curadoria, que eu ajudei a organizar algumas coisas e acontece em São Paulo, no CCSP. É só colocar Fenômena Festival que vocês conseguem achar no Instagram. Me achar também pelo Cinemação, faz um tempo que eu não escrevo, mas logo menos tá saindo coisa nova por aí. Obrigado, viu, gente? Boa, valeu, Cauêzão, muito obrigado. Pedrão, obrigado também pela sua participação aqui mais uma vez. O Pedro que sugeriu o tema, achei excelente e deu muito papo mesmo. Então, obrigado, Pedrão, pela presença, pela sugestão do tema e também deixa aí meios de contato, site também, Pedrão, como as pessoas te ouvem. Pedro também é podcaster. Também tô nessa vida aí, né? Sim. Rafa, obrigado. Cara, amo falar de suspense, né? Uma das coisas que são mais obcecadas dentro do cinema. Foi um papo bem legal.
Eu só não vou discutir com a Mari porque ela tá certa, me chamar de chato. E é isso, cara. Foi um papo muito legal. Gostei muito do que eu ouvi aqui, do que eu aprendi. Vou até usar essa frase que a Mari definiu. Acho que é muito bom, né? Vou levar alguns questionamentos do Cauê também, né? De toda essa questão de como reverbera os dois gêneros, né? Acho que é muito bacana. E eu tô no Twitter X, Pedro Amaro Cine, vocês me acham lá. No Instagram é Pedro e o Cinema, embora futuramente eu vou criar outro perfil para tentar ser um pouco mais profissionalzinho, né? E tô no site Canal Claquete, né? Onde a gente grava podcast, de vez em quando tem texto e artigo lá. Tô para fazer um artigo sobre o que é um autor dentro do cinema, do ponto de vista mais histórico, e talvez em algum momento também escrever sobre esse suspense. Me deu vontade de escrever sobre o suspense brasileiro aqui, acho que pode sair algo bacana. E aí também nas redes vocês vão ver que, né, a ideia agora é voltar a produzir filmes, né? Então, o que eu estiver fazendo aí, né, vocês vão ficar sabendo por lá. Então é isso, Rafael. Muito obrigado aí. Foi um papo bem legal. Boa, valeu, Pedrão. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Para você aí, né, que curtiu o episódio de hoje, você quer continuar essa conversa com a gente, seja, né, para mandar crítica, perguntas ou compartilhar suas próprias ideias, só aparecer nas nossas redes sociais, procurando sempre por @cinemacal ou mandar um e-mail para contato@cinemacal.com. A gente adora ouvir o que vocês têm para dizer, então envia aí seu contato, segue a gente lá nas redes sociais, que estamos lá em todas elas, no Blue Sky, né, e por aí vai, Twitter e Instagram e tudo mais. Quer trocar uma ideia direta comigo? É só me procurar aí nas redes sociais também como Rafa Arinelli. Sempre bom conhecer quem tá aí do outro lado ouvindo, então entre em contato, vamos trocar essa ideia. E não se esqueça de seguir o podcast do Cinemação, né, pode ser no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer, Castbox, Orelo, em todos os agregadores aí, assim você recebe todos os episódios fresquinhos no momento que eles saírem, você já vai lá e já faz o seu download e pode ouvir ele durante a semana toda aí. E fica também o convite, se você quiser apoiar o Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui, e além de ganhar presentes exclusivos no final do ano, você também entra para um grupo super especial no WhatsApp. O link para se tornar um apoiador tá no post desse podcast. O podcast Cinemação 578 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.